estudar aí a lição, estou convidando a vocês. Nós tivemos a introdução e a lição, que é a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Esta semana nós estamos falando a respeito do ministério de Pedro, né? E eu convido a você, depois, com calma, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 9, nos versos 32 aos versos 43, e também o livro de Lucas, no capítulo 5, dos versos 17 a 26. Bom, Paulo, ele deixa Jerusalém para salvar a sua vida, e o Deus mesmo do céu o revelou em sonhos para que ele saísse. E Paulo foi para Tarso, ficar no anonimato. Então, o doutor Lucas, que antes estava destacando aí a conversão de Paulo, agora ele começa a dar ênfase ao ministério de Pedro. E Pedro, ele vai fazer visitas missionárias às comunidades cristãs na região ali costeira da Judéia. Na verdade, Pedro estava fazendo uma visita pastoral, doutrinando, né? E ali acontece milagres. Nós temos o milagre da conversão de Cornélio, que era um centurião romano. Nós temos o milagre da Tabita, que é a Dorcas, tradução hoje é a Dorcas, e temos também o milagre de Enéas, que era paralítico e havia 8 anos que estava na maca. Por que esses milagres de Pedro são semelhantes aos milagres realizados por Jesus? Primeiro eu quero explicar aí ao ouvinte ou aquele que está assistindo o comentário dessa lição, é que os milagres de Jesus, eles tinham um objetivo. Não era milagres em si mesmo, para detonar, para você entender que Deus era operador de milagres ou coisa nesse sentido. Na realidade, Jesus fazia milagres, primeiro, por compaixão. E segundo, e talvez o mais importante dentro do contexto no qual nós estamos estudando, o milagre é para que desse credibilidade de que ele tinha poder para perdoar pecados e salvá-los. Veja bem, no contexto, na época de Jesus, o sujeito que ficasse doente, o sujeito que fosse coxo, leproso, cego, eles entendiam que eles estavam assim devido a um pecado que eles tivessem cometido. Tipo assim, a gente sabe, né, que as doenças, ela tem a sua origem no pecado, mas não necessariamente ela é consequências de um pecado direto de uma pessoa. Mas naquela época eles entendiam assim. Tanto é que se Jesus salvasse a pessoa, perdoasse os pecados de uma pessoa, mas não lhe desse a cura, eles não iriam dar credibilidade. Essa história desse paralítico que desce ali por cima da casa, seja uma chaminé, ou que abriu alguma parte do telhado da casa, foi isso, né? Jesus só salvou. Jesus não curou. Diante daquilo que eles estavam pensando, e Jesus leu os pensamentos deles, é que Jesus falou: qual que vocês acham que é mais fácil para mim? Salvar ou curar? Né? E Jesus falou: para provar para vocês que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo: levanta, toma a tua cama e anda. Né? Então, os milagres, eles têm um objetivo. Né? Com relação a Pedro, Deus usa Pedro para fazer milagres
muito semelhante aos milagres que ele tinha realizado. Na verdade, Pedro estava cumprindo uma profecia, que obras maiores faria, uma profecia vinda dos próprios lábios de Jesus, né? Mas também tinha uma finalidade, os milagres realizados por Pedro. Era como se fosse uma publicidade, né? Mas é muito interessante, e você pode confirmar em Deuteronômio 13, de 1 a 3, que os milagres, ele tem por objetivo chamar a atenção para a doutrina verdadeira. Então, qualquer milagre que se realiza, que o objetivo não é ensinar a doutrina verdadeira, automaticamente esses milagres não vêm de origem divina. Então, os milagres era para chamar a atenção, né? Milagres realizados por Pedro, esses milagres chegariam a toda aquela região, né? E automaticamente as pessoas iam aproximar-se de Pedro, e Pedro ia aproveitar deste movimento para poder ensinar a doutrina verdadeira. Quer dizer, os milagres são sinais, né? A nossa fé, ela deve estar sempre fundamentada na palavra de Deus e não nos milagres. Às vezes há uma inversão de valores, né? As pessoas, elas se viram mais para o milagre do que a doutrina daquele que operou o milagre. Então, isso é um erro muito grande, né? Então, isso aí nós devemos ter em mente, né? Que os milagres, no caso aí de Pedro, tinha por objetivo mostrar que Jesus curou Enéas, que Jesus salvou o centurião, e Jesus ressuscita e ressuscitou a Tabita, ou seja, a Dorca. E a Tabita era uma mulher bondosa, né? E a ressurreição dela chamou a atenção aí de todas as pessoas daquela região. A cura de Enéas chamou a atenção até de pessoas de outras cidades. E Pedro, né, teve a oportunidade de levar a doutrina verdadeira. Então, lembre-se disso. Tem pastores aí, né, curando, mas curando mesmo. Mas cadê a doutrina? Então, cuidado com isso, tá? Então, a verdadeira cura, ela tem por objetivo, né, ser um sinal, ser uma publicidade para a pregação da doutrina, do evangelho verdadeiro. Que Deus seja com você, e amanhã nós vamos continuar o relato da obra missionária de Pedro.